Queridos amigos Luz do Mundo e Céu da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador de Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Mais um 7 de setembro, né? E as notícias sobre a Lava Jato nos revelam novas prisões, né? Provas cada vez mais graves, né? Dos crimes, né? Cometidos, né? Então, assim, revolta toda essa má gestão, né, dos recursos públicos, né? Revolta toda essa má fé, né, dos nossos representantes, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? É momento de muita oração e momento de muito jejum também, né? Então, né, considero emblemática a frase, né, do Joesley Batista, né, o rapaz da Friboi, né, nesse jogo nós é professor, né? E digo que, né, se tivéssemos bons professores, teríamos políticos melhores, né? E por falta de conhecimento vai se destruindo mesmo, né? Toda a energia e esperança, né, desse povo cheio de luz e graça, né, que é o brasileiro, e acaba colocando a perder e destruir toda essa natureza exuberante, né, esse grande Éden que o Criador nos presenteou, né? Mas precisamos assim sempre lembrar, né? Então, esse 7 de setembro não é só mais um 7 de setembro, né? Ele, né, 2017, né, são 5 anos para o bicentenário, né, da independência do Brasil, né? Então, já estamos numa agenda, né, comemorativa, né, dos 200 anos, né, quando o príncipe herdeiro levantou o espadachim e bradou às margens do Ipiranga, né? Mas, assim, a ideia que a gente precisa ter é que soberania, né, esse gesto do príncipe, né, Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal, porque ele abandonou o trono aqui, deixou o filho, né, ainda criança, né, ao cuidado dos regentes, né, e foi assumir o trono em Portugal, né. Então a gente vê que o gesto pessoal, né, de Dom Pedro era nenhum bem para o Brasil, pela nação, né. Assim, então a soberania é um produto, né. Ela não acontece no passe de mágica, né, de um gesto teatral, né, do herdeiro, né, da metrópole, né. Então, assim, sem querer revisar a história, né, mas assim só apreciar os fatos, né. Então, lembrando do Evangelho, né, que Jesus, nosso único mestre, né, nos ensina e nos convida a, né, venha e veja, né. Então, basta, né, que todos vejam, né,
os fatos que são relatados e conhecidos, né? Então, a soberania, ela é um produto, né? E, assim, ela ainda não se efetivou, né? Da sua expressão mais plena, né? É um acordo de cavalheiros, sei lá, né? Algo aí que, né, estamos sempre, né, nesse jogo refém, né, desses professores, né, que não nasceram hoje, né, é muito antigo essa relação, né. Então, assim, vamos considerar uma primeira coisa, né? Soberania é um produto, jamais um processo, né. E essa soberania, né, ela pode ser um produto de uma democracia, né, que reza nossa Constituição, mas a gente precisa observar também que essa democracia não atende a todas as pessoas com a mesma dignidade ainda, né? Por quê? Porque também, né, é um processo que não estamos assim praticando, né, da melhor maneira possível ou da maneira que aconteça os resultados melhores, né, para a maioria das pessoas, né? Porque a democracia ela sempre será imperfeita, porque a liberdade de expressão, né, ela estimula a que todos, né, com um mínimo de compreensão, apontem os defeitos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é que se essa soberania ela será produto de uma democracia ou de governantes, né, despóticos, autoritários, né? Outra coisa que a gente precisa ver é que a soberania, né, ela será produto de uma monarquia ou será produto de uma república? E se formos sinceros, né, porque a nossa Constituição também reza, né, que o Brasil é uma república, né, nós precisamos, né, fazer o jogo da república, né, e não esse jogo de segredos e de alcova e de bastidores, né, dessas pessoas inescrupulosas, né, que tiram proveito da boa fé, né, do brasileiro, né? Então, precisamos ter muito cuidado, né? E precisamos pensar sobre a República, né? A República, ela precisa de educadores, né? E esses educadores, né, percebo que estão ou, né, deficientes ou omissos, né? Então, volto a dizer, se tivéssemos bons professores, teríamos políticos melhores, né? E com isso criaríamos, né, um círculo virtuoso, né? Para termos bons políticos, precisamos criar oportunidades, né? E sempre lembrar também que os oportunistas poluem, contaminam as oportunidades, né? Essa é a grande miséria, né, ao longo da história de todos os povos, de todas as nações, né, que já são relatadas, né? Então os conflitos surgem porque os oportunistas são aqueles que são os primeiros a atravessar a ponte, né, e depois incendeiam a ponte, destroem a ponte e deixa todo mundo, né, em privações e perigos, né, do outro lado, né? Então, precisamos formar novas lideranças. Precisamos acreditar no Brasil. Precisamos ter um carinho enorme, né, por esse povo, né?
E precisamos ter grandes inspirações, né? E o Evangelho é a grande inspiração, né? Então, venha e veja, né? Se liberte da idolatria, porque a idolatria é a ferramenta dos oportunistas, né? E a idolatria, né, ela causa medo, ela causa repressão, né? E ela causa a cegueira, né, da raiva, né, da fúria, né? Então, precisamos suspeitar muito, né, de uma emissora que sempre tirou vantagem desse jogo sujo da política, né, e do que ela está revelando, né? Se lembrarmos também de um ditado, né, corrente da sabedoria popular, que acorda a história para o lado mais fraco, né? Então eu acredito que, embora esses ladrões que estão sendo presos agora, né, reúna milhões em mala com milhões de dinheiro, né, nas suas alcovas, nos seus bunkers, né, são os peixes pequenos ainda, né? Estão sacrificando, né, os ladrões de galinha, né, e com certeza os mais poderosos estão sendo protegidos, né? Então não podemos ser motivados pela raiva, né? Precisamos compreender melhor os fatos, né? Existe uma confusão, e se formos motivados pela fúria e desejarmos, né, o enforcamento de todos esses, né? Então esse preço de sangue, esse pacto de sangue que eles querem fazer, né, não pode ter a aprovação das pessoas mais sensatas, né? Porque se legitimarmos a forca como solução desses problemas, né, é tudo que eles querem para usar a forca sem nenhuma distinção, né, para toda e qualquer e pequena, né, ameaça que eles sentirem, né? Então, tomemos cuidado, né? Eles são teatrais, né? A organização que tenta manipular as pessoas, né, tem grande e ampla experiência, né, em manipular as emoções das pessoas, né? Então, suspeitemos que isso é um roteiro escrito, muito bem orquestrado, né, dessa ópera bufa de mau gosto, né? Então, não sejamos cegos pela raiva e pela fúria, né? Vamos refletir, né? Vigiar e orar, né? E ver, né, o que está acontecendo. Nosso Mestre Jesus, né, não queria ninguém cego e submisso, né? Então ele queria que as pessoas conhecessem, né? E verificasse com os próprios olhos os acontecimentos e pensasse com a própria cabeça, né? Inspirados, né, pelo Espírito Santo. Então, é uma agenda de 200 anos de independência. Esse 7 de setembro, né, é um 7 de setembro especial, como os demais que vão se aproximar da data festiva. Vamos continuar falando sobre isso, né? E que o seu olhar, né, seja nítido como um girassol, né? Caras calixto para todos vocês, isso é graça e verdade, né? E pelo bem do nosso país, né? Pelo bem do nosso Brasil, porque é do Pai, né, o universo, o dinamismo e a mais elevada honra.